Então, como é a primeira consulta com o nefrologista? Numa primeira avaliação, você precisa dizer toda a sua história clínica, desde doenças que possam ter te acometido na infância, adolescência e na vida adulta, além de uso de medicamentos. Se você faz uso contínuo de alguma medicação, é importante trazê-la e dizer isso para o seu médico, para que ele possa avaliar se aquele medicamento pode alterar a função renal ou não. É preciso também que você traga todos os procedimentos e cirurgias que você já fez. Então, vai existir uma avaliação clínica completa de todo o seu histórico de doenças e de saúde, porque também é interessante para o nefrologista saber os seus hábitos alimentares, o seu consumo de líquidos durante o dia, a sua atividade física e tudo que estiver relacionado à sua saúde. A partir daí, o nefrologista vai fazer um exame físico completo e depois avaliar exames complementares que você pode trazer em consulta. Se você tiver exames de sangue, urina, de imagem do abdômen e dos rins antigos, é muito importante que você traga para uma primeira avaliação. Isso pode ser de 5 anos atrás, não tem problema, porque para o nefrologista é muito importante que ele avalie como estava a sua função renal anteriormente à consulta, e isso pode ser anos anteriores ou meses, como está atualmente, para que ele possa fazer um planejamento terapêutico e te explicar o que é que está acontecendo nos seus rins, o que é que você espera que aconteça e como isso pode ser melhorado ou amenizado. Para uma avaliação inicial com o nefrologista, os principais exames complementares necessários são o exame de creatinina, que é um exame de sangue muito simples, muito utilizado, ainda o mais utilizado para a gente estimar através de fórmulas como é que está o funcionamento renal. Além disso, o exame de urina para avaliar como é que está a excreção desse rim e o exame de imagem dos rins, para a gente ver o tamanho, o formato, se existe alguma alteração anatômica que possa influenciar a função renal. Dependendo da sua história clínica, do seu exame físico ou das alterações nesses primeiros exames, a gente vai pedir exames complementares a essa primeira avaliação. E aí podem ser vários, dependendo do tipo de doença que você pode apresentar ou não. Após a primeira avaliação com o nefrologista, já é possível que a gente faça algumas orientações, mesmo sem ter todos os exames complementares prontos, principalmente na quantidade de ingestão de líquidos ao longo do dia, porque nem todas as doenças renais elas vão melhorar com o aumento da ingestão de água, por exemplo. Esse é um dos mitos dentro da nefrologia. Algumas doenças elas precisam reduzir a ingestão de água, enquanto outras a gente realmente precisa aumentar. Numa primeira avaliação, já é possível que o nefrologista faça uma orientação de qual é a ingestão adequada de água para você. Além disso, você vai precisar alterar hábitos alimentares em geral. Por exemplo, diminuir o consumo de produtos industrializados, temperos prontos. É necessário, na maioria das vezes, que você reduza o consumo de sal, que você também faça exercícios físicos regulares, controle o peso. O sobrepeso e a obesidade, eles são maléficos para a função renal, além de hábitos como ingestão de bebidas alcoólicas, o tabagismo, que também estão associados a uma pior progressão de doença renal. Pode ser que durante a primeira consulta o nefrologista não prescreva nenhum medicamento específico, mas ele precisa avaliar os medicamentos que você faz uso para um possível ajuste de dose ou mesmo suspensão daquele medicamento. E se você faz uso de suplementação alimentar ou de vitaminas, também é muito importante que isso seja trazido para a primeira avaliação e para julgar se você precisa mantê-los ou suspendê-los. Assim que os exames que foram solicitados na primeira consulta estiverem prontos, você precisa retornar para a reavaliação com o nefrologista. A partir daí, é possível que a gente explique para você como realmente está a saúde dos seus rins e trace um plano de voo individualizado para te explicar como vai ser o seu tratamento e o seu acompanhamento. Muitas doenças controladas, elas precisam de retornos a cada 6 meses, quando necessários. Outras vão precisar de retornos mais próximos, a cada 3 ou 2 meses. Isso é muito variável, depende de como está a função renal e de qual a doença possa estar acometendo os seus rins. A partir daí, é possível escolher qual o melhor medicamento para você e como o tratamento vai se encaixar dentro da sua rotina e das suas possibilidades, fazendo isso de maneira que seja o mais suave possível, mas que seja necessária para manter a saúde renal.